preciso dividir com vocês uma coisa. A Bíblia diz em João capítulo 10, no versículo 10, o texto que eu quero que fique são este, e depois é Eclesiastes capítulo 3. Então, João 10, 10 diz assim: o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e as tenham em abundância. Então, aqui há uma proposta que Jesus coloca para a gente. O ladrão, ele tem uma autoridade. Ele rouba, ele mata e ele destrói. Aquele que me serve, aquele que me ouve, aquele que me obedece, tem vida e vida em abundância. Não tem outro caminho. Então, o que acontece é o seguinte: essa palavra é para a igreja e os irmãos que estão nos visitando. Se você é cristão, como a mamãe disse que você é, vocês são cristãos, levem para a vida de vocês, a senhora também, que é o seguinte: dê ouvido à voz do seu pastor. Dê ouvido à voz do seu pastor. O seu pastor é a autoridade na terra que Deus levantou para cuidar da tua vida. Ele é o profeta que Deus levantou para profetizar na tua vida. Você vai vencer não porque você ouve o pastor. Você vai vencer porque você tem uma vida de intimidade com Deus. Só que a palavra profética que é liberada, Deus usa o teu pastor para liberar. Isso é bíblico. Isso é algo que não é coisa do homem. Então, quando a gente foge disso, a gente abre uma brecha para o ladrão matar, roubar e destruir. É forte porque no dia que nós estamos vivendo, no tempo em que nós estamos vivendo, que é um tempo de liberdade, que é um tempo que não, tudo pode ser feito, eu faço o que eu quero, e é normal, é natural. Isto é uma agenda, mas esta agenda, ela tem uma cobrança. A Bíblia continua a mesma, a Bíblia não mudou, ela continua com o mesmo propósito, a ordem. A Bíblia é ordeira, e quando nós falamos disso, nós estamos compartilhando por quê? Porque há um empenho daquele que cuida da tua vida, para que você dê certo, para que a igreja floresça, para que a igreja cresça. E nós estamos em um tempo em que não se dá ouvido mais à liderança, não se dá ouvido mais às pessoas. E eu estou muito à vontade para compartilhar aqui hoje, está gravado, e depois eu vou cortar e colocar isso, porque eu quero que os irmãos ouçam, vou pedir para a mídia cortar. Sabe por quê? Eu estou transicionando esta igreja, preste atenção nisto, eu estou num processo de transição. Como assim? Eu estou passando essa igreja. Quanto tempo vai demorar? Deus é quem sabe, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 6 meses, pode demorar 3 anos, mas eu abri o meu coração e comecei um processo de transição na igreja. Se eu comecei um processo de transição na igreja, eu estou treinando pessoas para quem eu vou transicionar. Eu não estou preparando vocês como quando lá na Vila Industrial, quando eu comecei a pensar em entregar a igreja, eu chamei o Anderson e chamei o pastor Fernando, que não era pastor na época, e disse assim: olha, e falava na igreja: olha, eu vou embora, virar outro pastor para cá, vocês respeitem ele. Isso não é transicionar, isso é só avisar que você está indo embora e preparar as pessoas que chegam para que elas possam respeitar o outro pastor. Por quê? Para a gente não ficar mal na finta, só por isso. Porque aí a pessoa chega e é desrespeitada, diz assim: puxa, o pastor que aqui estava ensinou a igreja a desrespeitar a minha pessoa. Então eu ensinava os irmãos rapidamente. Eu conto para vocês que lá eu tive que procurar o pastor para ficar, porque a liderança não queria que eu saísse, mas já era tempo de eu sair, eu entendi isso, e ninguém não achava. Eu achei o pastor e levei o pastor, irmã Ivani, eu levei, o presidente falou assim: leve, eu levei o pastor para ele pregar, para a igreja conhecer, uma coisa simples. Mas aí eu estava lá, tinha que sentar no púlpito, eu deixei a cadeira lá, não tirei, mas aí o irmão estava pregando, e eu tinha umas manias, como a gente sempre tem de falar algumas coisas, e naquela época eu falava assim: gente, tudo que amarra se solta. E não é verdade? Você pode dar um nó cego, com o tempo ele não solta? O que amarrou, solta. E o pessoal tinha muita mania, lá tinha essa mania. Tudo eles amarravam o diabo o tempo inteiro. Está amarrado, está amarrado. E eu comecei a ensinar a igreja: irmão, você não amarra. Primeiro que você não tem poder de amarrar Satanás. É Jesus que pisa na cabeça da serpente, não sou eu. Você fala, está vendo? Dá ouvido à voz do profeta. E aí eu disse: manda ele embora, fala para ele tomar a bagagem dele e voltar de onde ele não devia ter saído. Porque o vitorioso que já venceu ele é Jesus. E eu ensinava isso para a igreja. E aí o pastor
que assumiu a igreja, que ia assumir a igreja, foi pregar. Eu estou sentado e ele pregando, e aí ele contou uma história e falou assim: está amarrado, né, irmãos? Quando ele falou, está amarrado, né, irmãos? Eu estava sentado desse lado, eles todos olharam para mim. Sabe o que é você olhar todo para o mesmo lado? Quando eu percebi que eles olharam para mim, porque eles tinham a minha palavra de que não era bom amarrar, que a gente tinha que repreender. Então todo mundo olhou para mim. O que eu fiz naquele momento? Eu abaixei a minha cabeça e fechei os meus olhos. E a Lisete estava sentada ao lado da Letícia, que posteriormente veio ser os pastores de lá, que é a esposa do Fernando. O Fernando olhou, quando ele olhou para mim, eu baixei a cabeça. A Lisete olhava para mim e eu fazia assim, ó, só estava a Letícia e a Letícia fazia para mim assim, ó, lá do fundo. Tipo, você não vai falar nada? Eu falei, não, porque agora o pastor vai ser ele. E depois eu comentei, irmão, se ele quer amarrar, ele amarra. Se ele quer soltar, ele solta. Se ele quer expulsar, ele expulsa. Mas eu estava só, Luiz, eu estava passando a igreja. Aqui não. Aqui a gente está fazendo algo que deveria ter sido, toda igreja deve fazer. Você transiciona a igreja, por quê? Diga assim, a igreja tem uma visão. Então eu preciso transicionar a igreja, eu não posso passar para outra pessoa. Vai pregar aqui um desses dias, vocês vão ver, não é para olhar com maldade não, mas só para vocês entenderem e guardar essa palavra. Num dos 12 dias de clamor, vai pregar aqui um pastor que foi feita uma proposta para que eu fosse dirigir a igreja dele, e ele viria dirigir aqui. Eu estava querendo ir para o interior há uns anos atrás, e me fizeram uma proposta. Vocês, quando eu não vou dizer quem é, mas depois que passar, depois dos 12 dias, eu vou falar para vocês, e aí? Porque ele vai pregar, Deus vai usar, eu sei porque é pregador. É aquele pastor que vem, porque quando a pessoa vem à igreja, você recebe, não tem problema. Certo? Aqui tem irmãos que amam o Marcelo Linhares. Tem irmãos que só de falar no nome do Marcelo Linhares tem urticária. Entendeu? É normal. Por quê? Quem fica com o pastor Marcelo Linhares por aqui, fica aqui, por exemplo, 2, 3 semanas próximo dele, ele aí vira amigo, então ele pede comida para um, ele pede o jeito de uma coisa para o outro, tal. Mas para você que vem, quando ele sobe no púlpito, aí é normal isso. O pastor sou eu. E aí eu sei que muita coisa que vocês fazem por minha vontade. Que vontade é esta? É a voz do pastor. Nós vamos agora, daqui um pouquinho, nós vamos comer, não vamos? Vocês vão ver o tanto de comida que vocês vão levar de volta para casa. Certo? Como é que está lá em cima? Você está entendendo? Só que está mudando as coisas. E acho que é por isso que o senhor está falando. As pessoas não procuram, as pessoas não falam. Então a voz do pastor, ela parece que está, porque a gente está transicionando, então estão distanciando. E Deus falou assim, diga isso para a igreja. Eles continuam ouvindo a minha voz. Vocês precisam continuar ouvindo a voz do pastor, porque é da minha boca que vai vir toda a orientação de transição. Amém? É da minha boca que tem palavra de bênção para a tua casa. É da minha boca que tem palavra de bênção para os seus filhos. É da boca do pastor que tem uma palavra de bênção para o seu casamento. É da boca do pastor que tem uma palavra de bênção para os seus sonhos. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E eu preciso desafiar vocês a pensar nisso. Ouça 2023. Ouça a voz do seu pastor. Eu estou falando porque se Jesus não me levar, no dia 31 de dezembro de 2023, muitos dos que estão aqui, dos que vão me ouvir através do vídeo, vão testificar que eu recebi uma palavra, eu estou me comprometendo, eu sempre corro disso. Eu recebi uma palavra profética do pastor e cumpriu. Escreve isso. É forte. Escreve isso. Nós recebemos gente toda hora. E as pessoas vêm com os seus hábitos. E elas querem continuar com os seus hábitos. E aí você tem que fazer o seguinte. Você não tem que se contagiar. Você não tem que se embrulhar com quem está chegando. Se a pessoa não quer ouvir a voz do pastor, é porque o pastor não é pastor dela. De repente quer vir para cá porque é legal, porque no final de culto tem café, porque tem chá, porque o pastor agora está usando calça rasgada, porque o pastor agora ficou paz e amor, porque, sei lá, porque o louvor é legal, porque a pastora é missionária, eu não sei. Mas se ele não ouve a voz do pastor, ele não ouve a voz de Deus. Amém? Quem não consegue ouvir a voz do seu líder, do seu pastor, não vai ouvir a voz de Deus. Quando eu chego para a sua filha e repreendo a sua filha, eu não estou repreendendo a tua criação.
Eu estou profetizando para te abençoar, para te ajudar, para que ajude você na sua caminhada. Para que no dia de amanhã haja uma parceria da comunhão, da comunidade da onde você vive. Eu não repreendo porque eu quero te expor. Vocês olham para os meus filhos e dizem assim, eu queria ter filhos igual ao seu. Houveram parcerias na igreja. Houveram pastor que abençoaram a gente na igreja. Havia pastor que profetizava sobre as nossas vidas. Se você tiver a oportunidade de conversar com a Calisete, ela vai sempre dizer do pastor Expedito, que era o pastor que era profeta na vida dela, que passava no serviço dela e botava a mão na cabeça dela e abençoava ela. Então, para transicionar a igreja, irmã Rosângela, eu preciso ensinar vocês a honrar primeiro a mim, para depois vocês honrar o Gabriel, o Denis, o Samuel, o Tiago, o Edmilson, o Arnaldo, os Davids, quem quer que seja, o Daniel. Se vocês não souberem fazer isso com quem está aqui, não, quando o Marcos Gabriel chegar vai acontecer, não vai. Honra se transfere já. Obediência se transfere já. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. E o tempo para o ano de 2023 é: honra o teu pastor. Honra. Honra. E vocês estão vendo que eu não estou irônico, né? Vocês sabem que eu sou irônico, eu estou tranquilo. Eu acho que a minha preocupação com a Luísa, como eu comentei com você, acho que era por causa disso que eu estou com essa palavra, e eu falei, eu não queria, que é legal você falar, 23 vai ser, vai, honra, obedece, só isso. E eu acho que eu estou à vontade para falar isso, porque se eu tinha aquelas coisas de dizer, não, vai por aqui, não tem, eu só vou falar com você, é que o Senhor mandar eu falar. Eu acho que vocês provaram isso esse ano um pouquinho. Vocês provaram isso esse ano um pouquinho. E eu sou das coisas pequenas. Tão pequena que, agora há pouco, eu perguntei assim, Paz Natália, como é que está a farofa? Mas quando eu te perguntei, eu estava com uma travessa desse tamanho, dessa altura, cheia de farofa. E aí eu vinha trazendo um pouco. Quando eu estou chegando na da televisão, eu pego o celular, você falou, pouca. Eu falei, Israel, vamos encher o pote. Voltei lá, enchi o pote e trouxe. Antigamente, eu estava fazendo a farofa. Eu estava aqui no desesperado. Eu estava ligando para um. Eu estava indo no celular. Eu estava falando. Estou em paz. Quantas vezes eu fui lá dar ordem na cozinha no dia do almoço de vocês? Eu era o cara que dava ordem. Eu era o cara que fazia isso. Então, o pastor, ouça a voz do pastor. Inclusive vocês dois. Você e você. Você quer a bênção? Você quer a bênção? É difícil dizer isso. Ela passa aqui de baixo. Até o dia que Jesus me levar, até o dia que eu for embora. Você quer entender? E vocês vão perceber que eu não vou trabalhar, porque eu não trabalho assim. Eu não quero manipular ninguém, eu quero promover vocês. Meu desejo é promover a igreja. Eu aprendi isso. Sabe? Eu quero promover. A senhora é assistente social, eu quero lhe promover. Uma missionária da assistência social. Não quero usar a senhora para nada. Eu não preciso disso. Talvez eu não entendia muito bem, mas hoje o Espírito Santo me revela o que eu devo fazer. A gente está indo jogar bola, eles estão falando, queria louvar a Deus também pela vida do Eduardo, porque eu voltei a jogar bola também, glória a Deus. Não joga nada, mas vai. Eu me preparei para jogar bola. Eu chego lá, é diferente? Mas agora eu estou entendendo, Zé, por que tinha que ser assim. Eu cheguei, eles estavam no meio da quadra, chamaram, eu falei, ele vai me chamar para fazer uma oração, eu sou o pastor, né? Tá. Não, porque é o normal, por isso que eu estou te falando, fica tranquilo, eu sei onde é o meu lugar, eu estou falando com vocês aqui, com muita certeza do que eu estou falando, eu sei onde é o meu lugar, talvez eu não sabia, mas hoje eu sei. Gente, vamos aqui, vamos reunir, vamos orar. Orou, fiquei quietinho no meu campo. Eu fui para casa pensando, caramba, por que ele não me deu para me orar? Eu falei assim, porque não é para você, para que você tem que orar? E nunca me deu para orar, que você vai passar vergonha. Eu vou lá para jogar bola, alguém que organizou, ora. Entendeu? Vamos fazer os times, escolher os times. O pastor vai jogar, aí eu não ouvi meu nome, eu falei, acho que ele não me colocou. O que eu fiz? Sentei. Com um pouco, não pastor, o senhor está no time. Eu falei, como está no time? O senhor está no time. Tá, eu entrei no time. Amém? Terminou, mesma coisa. Outro dia, mesma coisa. Quarta-feira agora escolheu um time bom, para a gente ganhar todos os jogos. Aí eles decidiram.
Fizeram, eu estou vendo. Fizeram um negócio lá, sortearam os times tudo de novo, Edson. Rapaz, meteram um time para nós lá. Você já jogou 10 minutos que em 50 segundos você toma 2 gols? Tomei um gol de cabeça do Lucas, ó a desonra. Você viu, está tudo certo. Saí com a mão, você deu uma cabeçada, eu só vi que eu bati pau. Tomei um golaço dele. Eu acabei de tomar saída, deram uma paulada na bola, eu cortei a unha antes de ir para o jogo. Entendeu? Pulei na bola, fez assim, se tivesse a unha, tinha defendido a bola. Não deu 50 segundos, perdemos. Sabe o que eu falei? Eu falei, ó, eu preciso dizer isso para vocês. Eu parei e falei assim, eu estou contrariado. Eu vou falar, eu não posso falar. O que eu falei? Tô legal não, vai jogar não. Sentei, o Anderson arrumou um papo lá, fiquei conversando com o Anderson. Vai jogar, não vou não. Vou mais não, tá tudo certo. Eu sei onde é o meu lugar. Porque eu estava contrariado, Arnaldo. Aí eu entro, eu vou ficar chateado, eu vou resmungar. Percebe? Deus vai tratando a gente. Eu não posso virar 2014, 15, 16, 4, né? 6, 2006, 7, 8. Gente, são 18 anos. Tem que mudar alguma coisa. Pode ser a mesma coisa. Amém? Falta um pouquinho de tempo. Então eu queria deixar essa palavra de reflexão para você. Ouve a voz do teu pastor. Ah, e não interpreta de outro jeito não. Interpreta do jeito que eu estou falando, porque é isso mesmo. Eu estou lá como um dos irmãos. Eu estou indo lá porque está me fazendo bem. Eu estou me exercitando um pouquinho. Pensando em ir lá, eu já estou pensando em ver se vou para uma academia. Por quê? Porque não está doendo tanto o corpo, percebe? Você começa, é por isso. Eles estão lá brincando, tá? Amém? Então você consegue entender o que eu estou falando? Você quer vitória para a tua vida? Os irmãos estão congregando, ouça o pastor de vocês. Ah, mas ele tem o... Ouça o pastor, o segredo da vitória. Ouça a voz do seu pastor. Para tudo. Se você faz parte de uma igreja, não tenha duas vozes. Eu não estou falando que as coisas que o Gabriel fala, não. Estou falando a outra voz não é a voz. Porque, por exemplo, os irmãos, quando eles falam, a gente está debaixo de uma mesma palavra. Terça-feira teve um desafio de leitura bíblica aqui. Ele olhou para mim e fez assim. Quando ele falou assim, eu falei assim, eu ia lançar o desafio. O Espírito Santo comunicou com ele, ele lançou na terça-feira. Na segunda ele vai falar melhor com vocês. Ele lançou. Então não precisou, porque o Espírito Santo está trabalhando. Entendeu? Eu estou falando da tua voz, ou das vozes de terceiro, da voz de fora. Quinta-feira nós falamos um pouco disso. Ou qualquer coisa que acontece, não, eu faço o que eu quero. Se você faz o que você quer, talvez você não passe por debaixo da mão daquele que te abençoa. Amém? Vamos entregar 2022 para o Senhor e vamos receber 2023 com alegria. Vamos? Ixi.